Hey! Olá, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de hoje. Um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre dieta saudável. Você lembra o que nós estudamos na aula passada? Nós vimos sobre os alimentos, os tipos de alimento, as combinações e seus nutrientes. E hoje nós vamos ver como que uma dieta saudável pode ajudar na nossa vida. Vamos lá então? Nós vimos então que uma dieta saudável, ela tem que ser completa, tem que ser equilibrada. Quando nós ingerimos todos os nutrientes adequados, nós conseguimos então um bom equilíbrio para o nosso corpo. E nós temos que também respeitar a quantidade de alimento que nós colocamos para dentro do nosso corpo. Se nós queremos ter uma boa informação, nós procuramos então um nutricionista. O nutricionista é a pessoa que vai indicar o melhor alimento, o melhor cardápio para nós nos alimentarmos. Leia então as dicas para uma alimentação saudável, que está na página 130, e você vai poder ver como que nós podemos fazer o uso das refeições, dos alimentos, para melhor nutrir a nossa vida. Você veja que nós temos então 3 vezes ao dia alimentos que nós devemos colocar no nosso corpo, como um carro com combustível. Lembra? O carro precisa de um combustível e nós também temos que ter um combustível bom para o nosso corpo. Nós temos então que ter 3 refeições no mínimo por dia, sendo elas o desjejum pela manhã, o almoço e o jantar, sendo que o desjejum é uma das principais refeições pela manhã, porque nós precisamos colocar os nutrientes adequados para começar o nosso dia, para ter então força e energia para o nosso dia. Nós temos que então, no almoço e no jantar, consumir alimentos variados, principalmente com verduras, legumes, proteínas, carboidratos, e no jantar nós devemos comer uma coisa mais leve, né? Porque já está próximo da hora de dormir. Os lanches entre as refeições precisam ser lanches leves, de porções pequenas, pode ser então frutas, né? Sucos naturais, pode ser ingeridos. Não devemos consumir muito doce, muita fritura e nem guloseimas e refrigerantes, salgadinhos com frequência. Quanto menos, melhor. Cuidar do nosso corpo fazendo exercício físico, bebendo água de 3 a 4 copos por dia, né? Entre as refeições, nunca junto, e devemos então evitar o uso de açúcar e de sal, e nós devemos então cuidar dessa parte. Observe então aí as situações abaixo ilustradas com base no que você aprendeu. E nós temos então 3 casos aí. O César, ele pensa que comer bastante faz muito bem. Então, comer bem significa comer muito. Então, ele enche o prato, um prato enorme, e ele então se alimenta muito. Ele come em excesso, tomando suco, tomando refrigerante, né? Junto com o alimento. Ele pensa que comer bem é comer uma grande quantidade. Já a Luísa, ela acorda quase na hora de ir para a escola, ela estuda de manhã e ela então sai correndo, atrasada, como sempre, e isso acontece também nas nossas famílias. Algumas pessoas deixam de tomar café da manhã ou de jejum, dizendo que não tem costume de comer pela manhã, ou então correndo contra o tempo, sempre na correria e não recebendo então o alimento adequado para o corpo. O Malco então acredita que só deve comer aquilo que ele gosta, aquilo que é gostoso, que é saboroso, mas nem sempre os alimentos saborosos, aqueles gostosos, fazem bem para a nossa saúde. Então ele coloca muitas guloseimas para dentro do corpo dele, né? E que conselho que você pode dar nesses 3 casos? Letra A, letra B e letra C. O César, a Luísa e o Malcolm. O que você diria então? Olha, o Malcolm, ele fala então que quando ele vê um alimento diferente, ele já fala, não gosto disso. Se oferece uma fruta, uma verdura, um legume para ele, ele nem prova e ele já fala, não gosto disso. Que conselho você dá para essas crianças então? Olha que a prof trouxe para vocês então um cardápio, uma sugestão de cardápio. E nós vamos ver então como que nós podemos planejar um cardápio.
E ficou como tarefa para vocês fazerem, planejar então um cardápio com a sua família. Nós vemos que a parte da manhã são alimentos que vão dar força e energia para o nosso corpo. Então é fundamental nós colocarmos coisas saudáveis no nosso corpo, tá? Ter um desjejum apetitoso, nutritivo, formado então por combinação de alimentos como leite, seus derivados, sucos naturais, iogurte, né? Cereais como granola, pães integrais, frutas. Esse aí é um desjejum que é bem equilibrado para que você coloque nutrientes para o seu corpo. Já no almoço, é uma das principais refeições também, muito importante, né? Nós devemos então ingerir saladas, folhas verdes, vegetais crus, uma porção de legumes cru ou cozido. Nós devemos então ingerir um pouco de proteína em grãos ou em ovos ou algum tipo de carne, né? Nós também podemos colocar carboidratos como arroz, grão de bico, mandioquinha, batata, mandioca, só cuidando para você não misturar, fazer muitas misturas de carboidrato, de preferência um ou dois no máximo, tá bem? À noite no jantar, então, por ser a última refeição do dia, já está sendo já próximo da hora de dormir, é aconselhável que você então faça uma ingestão de alimentos mais leves, nada de coisas muito pesadas, tá? Tipo carne ou coisa assim que demora muito a digestão. Se alimente de nutrientes ou alimentos de fácil digestão, pois logo você já vai dormir. Então, frutas, sucos naturais, alimentos integrais, sanduíches, né? São ótimas opções então para você antes de dormir. E a importância da alimentação saudável? O alimento é muito importante, porque o alimento pode trazer uma boa aparência, você pode ter unhas, cabelos, peles mais fortes, dependendo do alimento que você come. A capacidade de aprendizagem também, ela é afetada ou ela é melhorada de acordo com o alimento que você come. A capacidade de decisão, desde o momento que você escolhe os certos tipos de alimento que você vai comer, você já está preparando o seu corpo, o seu cérebro para novas decisões futuramente. Então, ajuda na capacidade de decisão também. Os alimentos também podem combater as dores, né? Desconforto musculares, algumas coisas que nós temos em disposição para o dia a dia. Os alimentos como peixe, gengibre, o abacate, as folhas escuras, as folhas cítricas, elas têm propriedades anti-inflamatórias e elas contribuem então para a regeneração muscular. Então é muito importante que a gente coma alimentos bons para que a gente possa ficar sem dor. Mas também ele pode ajudar também no bom humor. Você sabia que dependendo do alimento você pode ficar mais feliz ou mais carrancudo? Cuidado com os alimentos que você está comendo, tá? O aumento também da expectativa de vida, alguns alimentos ajudam, né, na nossa maior qualidade de vida, aliado com o exercício físico que você pode fazer, né? Então você vai estar prolongando a sua expectativa de vida. E os alimentos também, eles aumentam a energia do nosso corpo. Se nós estamos cansados, sempre com pouca energia, é porque nós não estamos nos alimentando bem, ou então não estamos colocando o alimento apropriado para dentro do nosso organismo. Qual que é o efeito então da alimentação inadequada? Veja só, se você não come direito, você pode ter desnutrição. Por mais que você coma, que você tenha comida em casa, mas se você não comer aquilo que é preciso, você pode ficar uma pessoa desnutrida, não crescer, atrapalhar na sua maneira de agir, de crescer, de pensar, né? E outro também, nós temos que também ter cuidado com as verminoses. Nós devemos lavar muito bem os alimentos, nós podemos pegar contaminação com os ovos, com carnes, nós podemos
Então, ter vários tipos de alimentos, frutas, verduras que não é lavado direito, carnes que não é cozida direito, ovos que pode estar contaminado. Nós podemos, então, estar ingerindo alguns ovos de vermes, por exemplo, como a lombriga, que vem nos alimentos crus, e nós podemos estar, então, pegando esse tipo de verminose, tá? A falta de vitamina também no nosso corpo influencia muito. Então, a vitamina A, que é para a visão, a vitamina D, que faz bem para os ossos, né? Nós também temos a falta de vitamina C, que pode até causar sangramento nas gengivas. Então, você tem que ficar atento aí, porque não podemos ter falta de vitamina no nosso corpo. E quanto à obesidade? Se você se alimenta mal, você come uma grande quantidade ou uma quantidade que não é saudável para o seu corpo, alimentos não saudáveis, muito ricos em calorias, frituras, doces, e você não costuma fazer exercício físico, você pode ter uma grande chance de ser uma pessoa doente, uma pessoa obesa, com problemas cardíacos, com problemas nas articulações, diabetes e tantas outras. Você está contando as suas calorias? Calorias é uma unidade de medida. Cada vez que você pega alguma coisa que você compra no mercado, está descrito ali a quantidade de calorias que esse produto ele tem. Então você tem que medir, olhar para ver se a quantidade de calorias que você está ingerindo não é maior do que aquela que você está gastando. Então o processo de digestão é quando nós ingerimos o alimento, o processo que faz no nosso organismo é o de digestão. O que acontece? Os alimentos então são quebrados e lá mais para frente ele vai ser distribuído e ele vai fazer a separação dos nutrientes e o descarte daquilo que nós não vamos usar. Na próxima aula então nós veremos a parte então da digestão e o sistema digestório. Fique bem, faça as atividades da página 131, coloque tudo aquilo que você aprendeu em prática e experimente coisas novas, como a salada, frutas e verduras, e fique muito bem. Fique saudável, seja calmo, seja prestativo e tudo vai dar certo, tá bom? Meu conselho é que você faça então uma dieta saudável. Beijos para você, até mais.